É, gente, realmente. Quero mandar um abraço para o telespectador Ezequiel Filho. Tá mandando mensagem aqui no meu direct lá do Instagram, @danusazevedo. Obrigada, Ezequiel, pelo carinho e pela audiência. Chegou a hora de futebol aqui na telinha da TBC. Goianão 2025 na tela da TV Brasil Central, e o comentarista esportivo Guilherme Toscano está ao vivo aqui comigo para dar os detalhes da 8ª rodada do campeonato. Goianão que segue aí a todo vapor, com clássicos que estão dando o que falar, né? Daqui a pouco a gente fala aí de Atlético e Goiás, mas o Atlético venceu o Goiás dentro da casa do Goiás, ali na Serrinha. A torcida tá amargando essa derrota, né, Gui? É isso mesmo. Bom dia a todos, bom dia, Danusa. É realmente uma derrota ali bem nos acréscimos, que dá um gosto ainda mais, assim, deixou escapar. Deixou escapar, teve um gol relâmpago, um gol no final, mas daqui a pouco a gente fala da rodada que aconteceu no domingo. Vamos começar lá no sábado, Vila Nova e Abecate. Vila Nova que venceu a Abecate por 1-0 lá em Ouvidor, né, Gui? Como foi essa partida? Venceu lá em Ouvidor, uma partida, acho que aquém para o Vila Nova, mas ainda assim levou os 3 pontos, que é o principal. Assumiu a liderança provisoriamente naquele momento. O Anápolis depois foi e está em primeiro lugar, agora o Vila Nova em segundo, mas ainda assim, um jogo fora de casa, difícil, um jogo onde o Abecate está fazendo um bom campeonato, subiu da segunda divisão, gosto de ressaltar isso, está fazendo um bom campeonato e mostrou o porquê está no meio da tabela e está buscando a classificação. Não fez jogo fácil para o Vila Nova, inclusive o contrário, foi difícil, o Vila Nova não teve tantas chances assim, até teve uma chance ali no finalzinho, né? A Abecate ainda conseguiu tirar a bola em cima da linha no segundo tempo e não deixou ampliar o placar, e também teve um pênalti polêmico. Um pênalti polêmico não, a não marcação de um pênalti. Não marcar, um quase pênalti. A torcida queria, mas não saiu. Isso mesmo. Na minha visão, assim, teve um contato, mas não um contato suficiente para a marcação do pênalti. Eu acho que o jogador ali da Abecate deu uma valorizada, mas ainda assim, acho que a vitória é merecida do Vila Nova. Fez uma partida que eu acho que poderia ter sido melhor, mas ainda assim conseguiu os 3 pontos, importante, e agora segue aí no campeonato para, às vezes, até mesmo ficar em primeiro lugar nessa competição. O Anápolis e o Vila estão ali, né, brigando pelo topo da tabela. Outro jogo que movimentou também um sabadão foi Jataiense e Goiatuba. O Azulão que perdeu por 3-0 dentro de casa, lá no estádio Divino Garcia Rosa, né, Gui? É isso mesmo. A Jataiense também, que tem mostrado um campeonato um pouco irregular, mas quando também acerta em cheio, três gols, né, contra o Goiatuba, fora de casa, uma vitória muito contundente, com gol de Eric Luiz, Arthur Pierino e Daniel Bahia. A Jataiense que também está brigando para classificação, continuar ali no meio da tabela. E nesses últimos 3 jogos, vamos ver como que ela vai sair, né? Jogo movimentado também foi entre Inhumas e Goiânia. 3-1, o Goiânia, que trocou já de técnico aí no meio do campeonato. O Inhumas, que teve um excelente início de campeonato, teve aí uns bambiou em algumas partidas, mas segue aí garantindo seus 3 pontinhos, né, Gui? É verdade. Inhumas aí tá fazendo um belo campeonato, também foi outro time que subiu, marcou 2 golaços nessa partida, né? Um na gaveta e esse daí que tá na telinha aí, do meio de campo. Do meio de campo, olha só. O Rafinha acertou um belo chute. Candidato a ser um dos gols mais bonitos do Goianão, né, Gui? É verdade. Ele e o Emerson Urso estão disputando aí disputando. Gol do meio de campo. Um belo gol. O goleirão tava lá, falou não vai e foi, gente. Que golaço. Realmente. Assim, é uma pena pro Goiânia porque ganhou do Vila Nova. Ganhou contra um dos líderes, né, do campeonato,
mas aí chega uma partida fora de casa contra Inhamas que também teve seus momentos ali um pouco irregular, mas ainda assim fazendo um belo campeonato, conseguiu dentro de casa garantir os 3 pontos de maneira excelente, né? O Goiânia, que é um dos times tradicionais aqui da capital, estava lá na lanterna do campeonato, caiu o técnico, entrou técnico novo, venceu o líder, que era o Vila Nova, na rodada passada, né? A torcida estava ansiosa por mais uma vitória, mas isso não aconteceu, esbarrou no Inhamas, perdeu aí por 3-1. Essa foi a rodada de sábado do Goianão desse final de semana, que foi a 8ª rodada do campeonato. E no domingo, Guilherme, no domingo, nós temos aí Anápolis e Aparecidense. Esse jogo já aconteceu, Anápolis, que a gente tem que ficar de olho, que está ali no topo da tabela, né? É verdade, tem que ficar de olho, venceu por 1-0 no estádio Jonas Duarte. Gol bem no finalzinho, aos 80 do segundo tempo, mas assim, 3 pontos, né, Danusa? 3 pontos importantes e agora está na liderança do campeonato. Ao que tudo indica, vai sim conseguir a classificação e vamos ver se vai conseguir até terminar em primeiro lugar. Porque a Anápolis tem jogado um bom futebol, tem conquistado vitórias importantes, tem feito jogos sólidos, alguns por alguma questão acabou perdendo contra o Goiás mesmo, por 1-0, aquele jogo mais o pessoal discutiu bastante, mas ainda assim a Anápolis está fazendo um ótimo campeonato estadual e, ao que tudo indica, também vai dar trabalho para os gigantes da capital. Gente, vale lembrar que o Atlético Goianiense vem vencendo aí, né? Venceu os últimos 3 campeonatos goianos, né? Isso. E claro, quer manter aí a linha aí pro Tetra, mas tem time do interior que tá agarrado aí. Lembrando que tem uma novidade esse ano no Campeonato Goiano, que tem o troféu também do interior, né? Por destaques aí, por atuações. Então, um campeonato bem acirrado, um campeonato bem movimentado, em que os times aqui da capital, times considerados, né, times grandes, estão decepcionando. O torcedor do Goiás, o Esmeraldino, tá triste, viu? Eu vi até na internet aí, torcedor do Goiás, falando que para o Goiás vencer um campeonato goiano, o Atlético, o Vila, tem que ir para outro campeonato goiano. Daqui a pouco a gente fala desse jogão de bola que aconteceu ali na Serrinha, em que o Atlético ganhou por 2-1. Mas vamos falar de uma outra rodada que teve. Craque garantiu 3 pontos também, 2-0 no Goianésia. Isso mesmo, garantiu 3 pontos. É o Craque que muitos falam que é o time mais tradicional do interior. Vem fazendo um campeonato também aquém do esperado. Está ali agora no meio da tabela, em 5º colocado, mas teve momentos ali que estava brigando contra o rebaixamento, né? Ainda assim, fez uma boa partida, 2-0, garantiu o resultado ainda no primeiro tempo contra o Goianésia. O Goianésia também, que é um dos, querendo ou não, está brigando contra o rebaixamento, junto com o Goiatuba e até mesmo Goiânia. E assim, definiu o jogo no primeiro tempo, fez o trabalho de casa, né, jogando em casa, e agora, pelo menos, consegue um pouco de alívio com esses 3 pontos. Sabe o que me surpreendeu nesse jogo, Guilherme? A questão dos uniformes. Eu achei que ficou um pouco confuso ali. Azul escuro, azul claro com branco. A surpresa quando eu vi os 2 times em campo foi da arbitragem não pedir para ninguém substituir o uniforme, né? Normalmente tem que ter um contraste maior, né? Porque pode gerar confusão. E isso, querendo ou não, influencia na partida. Realmente, a arbitragem eu acho que é um bom ponto que você destacou, Danusa. Poderia ter, às vezes, pedido para trocar os uniformes. Não teve nenhuma reclamação nesse sentido, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem que prestar atenção, porque se acontece algum erro, aí a culpa é da arbitragem, né? E a gente está vendo aí várias reclamações de arbitragem ao longo desse campeonato, é bom evitar. Mas vamos falar de clássico. Goiás e Atlético Goianiense movimentaram a Serrinha. O Atlético venceu o Goiás por 2-1. E o torcedor esmeraldino, Guilherme, não está nada satisfeito com esse time, não. Vamos conferir? Vamos. Na porta do estádio da Serrinha, teve torcedor esmeraldino chateado. Só teve um time jogando, foi quem fez o gol no comecinho. Acabou o jogo. Está decepcionado? Não é decepcionado. É porque não tem jogador, não tem meio, não tem defesa, não tem ataque, tem nada. É só aquele chutão e o jogo fica feio demais. O Goiás não tem meio de campo, né? Continuou voltando igual o time do ano passado, sem meio de campo. Jogada só basicamente com o Pedrinho, é o único jogador que tá... E tem que ver o Jair, né? O que o Jair tá pensando, porque as substituições dele não condiz, não dá resultado pro time. Eu tô decepcionada, porque toda vez que eu trago pequeno no estádio,
Só perde, né, minha filha? Tá difícil, né? Torcer pro Goiás ultimamente tá difícil. Esse time não ganha, o Atlético que é ruim, mas quando batalha, sempre o Goiás perde. O gol de empate contra o Atlético até deu um alívio para o torcedor, mas tem quem ache que ainda está faltando vontade para o time do Goiás. Eu achei o time muito parado. Às vezes tacava a bola para um, ficava meio que esperando o outro tomar a iniciativa. Acho que está faltando um pouco mais de vontade mesmo de jogar. O apito final confirmou a vitória do Atlético Goianiense sobre o Goiás, com 2-1 para o Dragão. Atlético agora acumula 13 pontos no campeonato contra 10 do Goiás, que segue sem conseguir vencer um clássico. Quem vibrou com o resultado, é claro, foram os atleticanos. O time do Goiás fez uma boa partida, mas nós sempre somos superior. Nós é a Série A, Atlético Clube Goianiense. Eu amo de coração. Felicidade que não cabe no peito e deságua no grito da vitória. Campeonato goiano é alegria e pura emoção. Transmissão da TBC prestigiando os times goianos, que é o que tem que ser. O Goianão é a nossa Copa do Mundo, a gente tem que entender isso. E com a vitória do meu Dragão, muito melhor. Bora, Dragão! É, gente, torcedor esmeraldino chateado. A gente viu aí várias críticas aos jogadores e também ao técnico Jair Ventura. O que acontece com o Goiás, Guilherme? É difícil explicar o que acontece no Goiás, porque com o time que tem, com o elenco que tem, com o técnico que tem, não dá para perder assim dentro de casa. É claro que o Atlético fez uma boa partida, ainda mais pelo fato de estar jogando fora de casa. Conseguiu abrir o placar cedo, o que, querendo ou não, muda totalmente o jogo. Ainda assim, não tem como explicar. O Goiás, que nem os torcedores mesmo dissem, o meio de campo tá faltando perna, tá faltando marcação. E assim, o Pedrinho, o jovem da base do Goiás, tem sido um dos destaques comparado a Rafael Gava. Jogadores Juninho. já mais consagrados, né? Promessas ali do time. Então quem veio da base, o Pedrinho veio da base do Goiás. Isso. Então veio da base, tá mostrando mais garra do que quem tá ali já numa posição já de destaque no time que não tá entregando o que a torcida espera, né? Isso Vitória, mesmo. gol de fato. Realmente. O Juninho ainda conseguiu entregar um belo gol aí, né? O gol de empate, mas é um outro que veio do América Mineiro, uma contratação assim de peso, mas que ainda não correspondeu. Apesar desse gol, é uma partida ainda que mostra que o Goiás ainda precisa se consolidar, se entender melhor dentro de campo. E já o Atlético, por outro lado, também, apesar de precisar manter essa regularidade, está mostrando que quando precisa estar ali. Conseguiu 2 gols no começo e um gol bem no final com o Alejo Cruz. Vamos falar rapidinho da tabela do campeonato? Quem está na ponta, Guilherme? Na ponta está o Anápolis. O Anápolis com 17 pontos e logo perseguindo, né, o Anápolis, o Vila Nova, com 17 pontos também. E já na terceira colocação o Inhumas, que vale ressaltar, com um jogo a menos, está com 13 pontos. E logo abaixo, em quarto colocado, o Atlético Goianiense com 13 pontos também. Logo depois também vem o Kraken, em quinto colocado, com 11 pontos. A Jataiense em sexto, com 10 pontos. E Goiás em sétimo, com 10 pontos. Jogo importante, né? Esse aí é o clássico, porque aí o Atlético conseguiu 3 pontos à frente do Goiás. Mas lembrando que o Goiás também tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Inhumas. Que vai acontecer dia 19, você vai acompanhar aqui na telinha da TV Brasil Central. E claro, você que está acompanhando as nossas transmissões do Goianão pela tela da TBC, tem acompanhado também um dos novos destaques, né? Que é o narrador Johnny Botelho. Veja só. A batida pro gol! Gol! Mais do que sintetizar uma partida de futebol em palavras, a missão dele é transmitir emoção. O trabalho de um narrador de futebol começa muito antes do início do jogo. É preciso se preparar, estudar os adversários e, principalmente, trabalhar a voz. Em geral, as pessoas acham que quem trabalha com futebol, com narração ou comentando, tem que se afastar do jogo, né?
Claro, a gente tem que ser imparcial e tudo, mas eu tento sempre entender a emoção que o torcedor vai sentir naquele lance, então eu procuro saber o que a torcida gosta de cantar no estádio, gosto de cantar os hinos dos times que fazem gol, que é para celebrar mesmo. Futebol é uma coisa divertida, acho que é uma coisa que envolve muita alegria, muita celebração, e eu tento sempre transmitir essa alegria através da narração. E o Johnny Botelho tem um desafio ainda maior. Ele estreou no Goianão 2025 com a missão de dar um ar mais despojado às narrações. Uma missão que exige a criação de um estilo próprio. A comunicação esportiva está evoluindo demais, né? A gente vê comunicadores com bordões muito diferentes, trazendo muita referência até do que acontece no mundo virtual, na internet, memes, trazendo músicas para as narrações. Eu acho isso positivo, eu gosto de trazer também essa coisa mais alegre, porque eu acho que o futebol é isso, eu acho que a gente assiste futebol para se divertir, para sofrer pelo nosso time, para cornetar a torcida adversária, para cantar o hino quando o time está bem, para cantar junto com a torcida no momento de celebração. Eu acho que isso torna a transmissão mais interessante para quem está assistindo. E aqui neste local é onde a mágica acontece. Durante os 90 minutos de jogo, mais acréscimo, o narrador tem que estar atento a cada lance e às vezes até prever o que está por vir. A gente vai percebendo que alguns jogadores, principalmente, são mais acionados, então a gente consegue imaginar que o time vai atacar por um determinado lado, né? De repente, no meio do jogo, assim, que você já está mais habituado em como é que aquela equipe está jogando. Narrar é uma experiência única de paixão e dedicação pelo ofício. Qualidades essas capazes de ultrapassar as barreiras na telinha e construir memórias inesquecíveis, como conta o Johnny. Eu quero me colocar primeiro no lugar do torcedor, da pessoa que ama futebol, para tentar transmitir uma emoção parecida para quem está assistindo. Então, assim, eu espero que algum dia uma narração minha fique gravada na memória aí de um torcedor, que ele se lembre, poxa, eu assisti um jogo assim na TBC em 2025 e essa narração eu lembro até hoje. Eu acho que seria incrível, assim. Lembrando que tem transmissão da TBC amanhã, 7h30 da noite, Vila Nova e Goiatuba. Quarta, Atlético e Abecate, 7h30 da noite, mas a transmissão começa às 6h30, uma hora antes no pré-jogo. Guilherme Toscano, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer, Danusa. Bom dia para você, boa semana, Gui. Bom dia.